Agora para o noticiário internacional, destaque dessa semana, infelizmente, uma tragédia que abalou a Suíça nesse Réveillon ganha contornos ainda mais dramáticos. As autoridades locais confirmaram que tem menores de idade entre as vítimas da explosão no bar Le Constellation, na badalada, melhor dizendo, estação de esqui. Vamos conversar com o Luca Bassani, que chega ao vivo direto da Europa, com os detalhes para a gente. Luca, a polícia da Suíça ainda tenta identificar, os motivos, as causas desse incêndio. Há algumas suspeitas por enquanto. Bom dia para você. Bom dia a você também, Soraya, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Infelizmente, é o dia seguinte desta imensa tragédia na Suíça que vitimou até agora 47 pessoas. Dentre essas vítimas fatais, alguns adolescentes, um adolescente italiano, menor de idade, de faixa de 16 anos, foi identificado, mas muitos outros por serem identificados ainda nos próximos dias. De acordo com a polícia suíça, esse processo de identificação dos corpos carbonizados, ele tende a demorar pelo menos mais alguns dias, talvez semanas, porque eles fazem tudo no maior detalhamento possível, com as análises da arcada dentária, análises genéticas, e isso aumenta esse momento de grande tristeza das famílias, a agonia sentida pelas famílias que têm vítimas desaparecidas. Afinal, são mais de 115 pessoas feridas, infelizmente 5 delas em estado gravíssimo por conta de fortes queimaduras, de graus elevadíssimos, além de pessoas que foram enviadas para outros hospitais, porque se trata de uma região montanhosa. A Suíça tem toda a estrutura, é um país muito rico, mas se tratou de uma explosão e um incêndio dentro de uma estação de esqui durante o Ano Novo. Portanto, a polícia da Suíça, o corpo de bombeiros inicial, está utilizando também das maiores cidades para fazer o tratamento aos doentes, e também da polícia italiana e francesa, os dois países nas fronteiras, que também têm uma maior proximidade cultural até mesmo com os suíços neste momento. Por enquanto, foi descartada a hipótese de que se trata de uma explosão ou um incêndio ocasionado criminalmente, ou até mesmo ataque terrorista, que era uma preocupação das autoridades europeias durante a virada do ano, não só na Suíça, mas em grande parte dos países europeus. Mas as imagens de algumas pessoas que estavam nesse bar, nessa discoteca, durante a madrugada do 31 para o dia 1º, revelaram que as cenas se parecem muito com aquele terrível e trágico acidente dentro da Boate Kiss, no Brasil, no Rio Grande do Sul, onde as chamas se espalharam pelo teto, e isso causou não só a queimadura das pessoas, mas o sufocamento. Cenas terríveis, um momento tratado como um grande luto nacional. O próprio presidente falou que é um dia trágico para a Suíça, começar o ano dessa maneira, e agora todas as investigações seguem o seu curso para estipular o que causou de fato esta grande explosão e depois o subsequente incêndio. Muitos acreditam que tem a ver com a pirotecnia, bebidas acesas ou até mesmo velas, com um vazamento de gás que poderia estar acontecendo dentro desse recinto lotado, apenas facilitou o espalhamento das chamas e, infelizmente, o alto número de mortes confirmados até agora. A gente, desde ontem, está de olho neste assunto e voltaremos ao longo da programação para atualizar novas informações. E essa será, sem dúvida, a notícia, e o destaque internacional dessa semana, a polícia investigando as causas. Acho que ainda é cedo, da gente especular o que poderia ter causado, mas como o Luca diz, a polícia, claro, ajuda com relatos das pessoas que estavam lá no local, enfim, de imagens ali em volta. A gente vai seguir acompanhando. Luca, obrigada pelas suas informações. E mais do que isso, do que especular, o que teria causado isso, Fabrício se junta a nós, Fabrício Naitz, que é nosso editor de internacional também, para a gente tratar de outros temas do noticiário internacional, agora ajudar essas pessoas, as vítimas na identificação e pessoas que ainda estão sendo transportadas para um hospital ou outro ali da região, Fabrício? Existem dificuldades de identificar, principalmente na Europa, porque sempre tem uma presença muito grande de
turistas estrangeiros, então às vezes a pessoa tem um documento de outro país, é uma situação um pouco delicada num momento bastante trágico, né, de muita dor na Suíça. Estava vendo agora há pouco imagens até de uma espécie de memorial que fizeram ali na frente do bar, onde estão sendo depositadas flores, muita gente passando por lá, e também virada de ano, né, então às vezes muitas instituições, muitos órgãos públicos estão trabalhando com menos gente nesse momento, embora essa tenha sido uma situação excepcional. Então a Suíça inteira acompanha esse caso bem de perto, viu, Soraya? E até mesmo, ontem a gente comentava, né, Carla, da política ali, o protocolo de segurança, que é muito sério ali. Certamente eles vão querer somente divulgar a causa desse acidente quando tiver a causa exatamente confirmada, né? Eu tenho amigos na Suíça, eu estive lá esse ano e ontem eu falei com uma delas e ela falou exatamente isso. Não vou especular, que eu queria trazer alguma informação. Ela falou que aqui na Suíça não se especula, as autoridades têm protocolo de só divulgar quando tem certeza. Assim, eles falam que pode ter sido essas velas, ela falou, né, que é o que estão falando, porque estão todos muito consternados. É algo muito atípico acontecer isso na Suíça, né? Então, eles falam que devem ter sido essas velas do show da virada, que foi na passagem de ano, mas estão todos muito tristes. Você queria falar, João? Teve corpo carbonizado ou foi mais de fumaça? Foi inalação de fumaça, mas... Eu não sei dizer, João. Então, porque quando é inalação de fumaça, o corpo fica intacto e queima dentro do pulmão, né? Que é uma coisa trágica. E quando o corpo é carbonizado, normalmente nessa carbonização de corpo, as extremidades se soltam do corpo, né? Então a dificuldade de identificação é imensa. Tem que pegar DNA das pessoas. Isso eu lembro do acidente daquele avião da TAM em Congonhas em 2007, né? Que os corpos eram todos carbonizados. Foi muito difícil identificar. Muitos dos corpos foram identificados pela arcada dentária depois. Uma dificuldade que fica preservado, mas é um processo mais longo, né? Complicado.